Eu vou gravar um vídeo hoje aqui, que como eu fiz 72 anos agora, dia 9 de junho, e até então eu fiquei quieto, calado, entendeu? Não resolvi expressar meu pensamento a respeito de Defensoria Pública, de Ministério Público, aqui do Rio de Janeiro, que eu estou falando. Então vamos lá. Eu entrei com um pedido de reintegração de posse numa casa na qual a minha filha indevidamente se alojou na casa, e a casa era da minha mãe faleceu, a casa naturalmente é minha, porque eu sou filho único. Aí, o que aconteceu? A Defensoria Pública chegou para mim, a senhora lá que estava me defendendo, falou assim: tu quer que a sua filha saia da casa? Eu falei: quero que ela vá viver a vida dela e eu vivo a minha. Ah, então por que você não dá 10 mil reais a ela que ela sai da casa? Aí eu falei assim: senhora, se eu tivesse 10 mil reais, eu não estaria aqui conversando com a senhora. Eu teria contratado um advogado para resolver meu problema. Encerrou por aí. Bom, então vamos lá. Agora entra o processo. Então, no processo de reintegração de posse, essa minha filha, entre aspas, porque eu adotei legalmente ela não é meu sangue. Então, eu vou fazer um parêntese aqui. Se alguém perguntar para mim sobre adoção, é muito simples. A minha resposta é essa: você adotar uma criança é um gesto nobre, digno, só tem um detalhe: você pode dar a melhor educação, você pode fazer tudo por essa criança. Uma coisa você não vai conseguir mudar: o DNA dela. Bom, agora continuando no processo. Feito isso, então essa garota, quando começou o processo para ela sair da casa, a defensora aqui do Meia chamou ela e falou assim: olha, eu queria que você saísse da casa, você sabe que a casa é dele? Ela falou: sei. Ah, então vou te dar 30 dias para sair da casa. Sabe o que ela fez? Levantou, virou para a defensora e falou assim: ó, eu vou procurar meus direitos. Está procurando até hoje esses direitos e não achou, né? Está procurando até hoje. Minha mãe vai fazer 4 anos de falecida e até hoje ela não contou esse direito. Bom, seguindo a história, ela não quis sair da casa e para que ela saísse teve que abrir o processo. A defensora até falou para mim nesse momento que ela levantou e foi embora, falou: seu Paulo, se eu soubesse que o comportamento dela seria esse, eu não teria chamado ela aqui, teria feito o processo direto. Bom, tudo bem, abriu o processo e o processo foi andando, né? E você sabe, o processo, ele, para andar, você tem que ter conhecimento ou dinheiro. São duas coisas que você precisa para o processo seu andar: conhecimento ou dinheiro. Não existe uma terceira possibilidade, só existem essas duas, entendeu? Infelizmente eu tenho que dizer isso, entendeu? Digo isso por mim e pelas histórias que durante esses 2 anos eu ouvi na Defensoria Pública, que eu ficava lá às vezes o dia todo. As histórias que eu ouvia lá eram muito tristes a respeito de advogado ladrão, hein? Entendeu? Não quero dizer que todo advogado é ladrão, absolutamente não, entendeu? Existe gente boa como existe pilantra também. Bom, aí o que acontece? O processo começou e, para surpresa minha, como é que eu vou classificar uma criatura que eu dei o nome, cuidei desde 3 meses de idade, levei para o hospital, para creche, para escola, levei para parque, viajei. E como é que essa criatura falsifica um documento com a assinatura da minha mãe
dizendo que aquela casa era para usufruto dela. Falsificou o documento com a assinatura da minha mãe, vai vendo. Eu, quando vi aquele documento no processo, o que eu fiz? Tirei uma cópia, peguei o documento e fui no cartório. Cheguei no cartório, o rapaz falou assim, fala com o tabelião ali. Eu falei, tá bom. Cheguei lá, mostrei o papel do tabelião, o tabelião falou, não, meu amigo, esse documento não foi feito aqui. Eu falei, tem certeza? Absoluta, isso aí não foi feito aqui não. Eu falei, então tá bom. E tava o carimbo, o papel do cartório, entendeu? Aí o que acontece? Tinha o endereço do advogado no documento. Eu fui no endereço do advogado. Veja bem, hein? O endereço do advogado era Presidente Vargas, só não me lembro o número agora, e a Presidente Vargas não existia aquele número. O cara botou o número da rua, botou o número da sala e não existe nada disso na Presidente Vargas. Bom, eu me vi diante de um impasse. Eu estava com o documento falso e o que eu faço com isso? Isso estava dentro do processo. Falei com a advogada, uma senhora que não tem nada a ver com defensoria pública, ela falou assim, Paulo, é o seguinte, você com esse documento aí, você pode botar ela na cadeia. Eu falei, senhora, eu não quero botar ninguém na cadeia, eu quero que ela vá seguir a vida dela, entendeu? E deixe a minha vida em paz, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Não tenho mais dívida nenhuma, entendeu? Nem com ela, nem com ninguém. Então, eu só quero que ela vá embora, siga a vida dela, com o marido, com o filho, tudo mais, e me deixe em paz. Bom, a juíza, eu não entendo o negócio de processo, eu nunca me envolvi com isso, foi a primeira vez, sou leigo nesse assunto. Eu vejo assim, quando a juíza vai julgar um processo, o mínimo que ela tem que fazer, ela lê o processo. É o mínimo que se pede para o juiz, que no caso era uma juíza, entendeu? Ela deveria ter lido o processo e ver que aquele documento ali seria válido ou não. Era o mínimo que ela tinha que fazer. Mas ela não fez isso, a juíza não fez isso. Pelo contrário, sabe o que ela fez? Nessa época, o Fantástico, o programa de televisão, estava com um quadro de... Como é que é o nome? Bom, eu esqueci agora. Não sei o que, familiar. Constelação Familiar, o nome é Constelação Familiar. Constelação Familiar, resumindo, é o seguinte, vai um advogado, um médico, psicólogo, psiquiatra, sei lá o quê, e você e a pessoa que você está questionando na justiça. Quando eu estava lá com a defensora, a juíza propôs isso, falou assim, eu vou fazer uma constelação familiar. Estava todo mundo ali, a dona lá, os advogados dela, eu e a defensora. Como eu não sabia o que era isso, a defensora falou assim, não, isso é muito bom. Eu falei assim, então tá bom, eu venho. Tudo bem. Ela falou, tudo certo. Eu cheguei em casa, fui fazer uma pesquisa, saber o que era isso. Quando eu me deparei com o que era, eu imediatamente no dia seguinte fui lá e falei com a defensora. Eu falei, senhora, sabe aquela audiência que vai ter, a tal da constelação familiar? Eu não vou comparecer, eu não vou. Ela falou, como que o senhor não vai? Eu falei, não indo. Não vou e acabou. Porque, entenda uma coisa, isso eu não falei para ela, estou falando aqui, mas deveria ter falado isso para a defensora. Olha, eu não tenho problema médico, não tenho problema familiar nenhum, entendeu? E a única coisa que eu quero é o direito mesmo, que a casa é minha e acabou. Agora, se ela está com problema médico, psiquiatra, psicólogo, sei lá que diabo é, ela que procure o médico, vai se tratar, entendeu? Bom, resumindo,
o processo continuou. Aí eu cheguei no fórum para ver o andamento do processo. Cheguei no cartório, aí a moça falou assim para mim: o senhor não esteve aqui ontem? Eu estava com aquele papelzinho com o número do processo. Aí eu falei: tive. Aí tinha um advogado, um senhor de idade, sentado num sofá, em frente ao balcão do cartório, lendo um processo. Quando ele ouviu isso, ele perguntou para mim: vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor o que desse processo? Eu falei: eu que abri o processo, é um processo assim, assim, assim. Ele falou assim: então o senhor pode vir aqui quantas vezes o senhor quiser, na frente da garota do cartório. Eu, se eu fosse ela, abria um buraco no chão e me enfiava. Mas como esse pessoal não tem consciência, não tem caráter, não tem dignidade, não tem nada, então ela pouco se incomodou, voltou e disse: tá na mesma. Eu falei: tá bom, peguei o papel e vim embora. Quantas vezes eu fiz isso? Para você ter ideia, um dia eu passei a manhã e uma parte da tarde sentado dentro da Defensoria Pública, no Menezes Cortes, aguardando para a defensora dizer assim para mim: o seu processo foi por fora. Só para dizer isso. Certo? Então, outra coisa que eu vou falar da Defensoria Pública. Quando eu estava lá aguardando ser chamado, tinha uma senhora, ela devia ter uns 80 anos, pela aparência dela, e estava com um senhor assim, de uns 40 anos, com ela. Aí a menina daquela estagiários passou, ela segurou a garota e falou: ah, minha filha, dá uma olhada aqui nesse meu processo, nesse papelzinho aqui. Aí o que a garota fez? Cheia de má vontade, pegou o papel, olhou para a mulher: ah, mas a senhora entrou com esse processo agora, esse processo aqui demora 4, 5 anos. Eu olhei para o rapaz olhou para mim, ficamos quietos. Quando a garota foi embora, eu, para amenizar a situação da velhinha lá, eu falei: senhora, não se incomoda com isso não, porque essa garota, acho que ela decorou esse discurso, porque ela falou isso para mim e o meu processo já está acabando. Não demorou nada, nem um ano demorou, entendeu? Então a senhora não se preocupe com isso. Mas eu nem sabia qual era o problema dela, entendeu? Só para amenizar a situação. Então por aí você vê, eu acho que essa garota, na faculdade que ela está fazendo, fez, não tinha lá uma parte de social, né? Para ela entender como é que se trata alguém, como é que você, entendeu? Conversa com uma pessoa que está necessitando de uma palavra amiga, querendo resolver um problema, e você joga outro problema em cima da pessoa, entendeu? É desse jeito aí, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Quero mandar um recado para essa juíza. Doutora, quando a senhora for julgar um processo, o mínimo que a senhora deve fazer é ler o processo, minha senhora. Não faça isso, não julgue nenhum processo sem ler, pelo amor de Deus. E veja os documentos que estão anexados a esse processo, se são verdadeiros. Pelo amor de Deus, não faça isso. A senhora quase que me derrubou, entendeu? Mas não conseguiu não, que Deus é maior. E essa senhora da defensoria, que me pediu 10 mil para resolver o problema com a minha filha, eu quero dizer para a senhora que a senhora deve procurar um médico, porque a senhora tem um mau hálito que, pô, olha, se eu trabalhasse com a senhora, não é brincadeira nenhuma, eu escrevia no papel: ó, procura um médico, porque esse bafo aí ninguém está aguentando mais, entendeu? Já pensou o dia todo sentindo aquele bafo? Eu, quando falava com ela, eu ficava de lado, rapaz. Não dava para encarar, não, entendeu? Um bafo muito... Oh, pô, a mulher tava ruim, hein? Hein, senhora? Então a senhora faz isso. Dá uma procurada no médico, faz o tratamento, que isso tem solução, tá bom? O meu desabafo é esse, para a juíza aí que julgou o meu processo, que teve que acabar, né? O desembargador falou como é que não resolve, né? E a senhora teve que acabar, né? Então, obrigada, hein, senhora? Obrigada, tá bom?
Defensoria Pública, procura o médico. Tchau, fui, obrigado, hein?